Olá, estamos de volta com o nosso programa Marketing, do Ideal ao Real, hoje falando sobre o marketing de experiência. E eu devo confessar para vocês que eu me inspirei muito a esse tema depois de ter visitado o Salão do Automóvel essa semana aqui em São Paulo e particularmente ter ficado encantado com o stand, com o showroom da Lexus, que tinha um brilho, uma luminosidade, umas telas de LED, e eu surtei com aquilo. Quis saber quem é que tinha sido o responsável por esse stand e cheguei ao pessoal da Lâmpada, a Lâmpada através do Zé Cardoso, que está aqui com a gente. Zé, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Me desculpe por ter caçado você lá na feira, enfim, mas eu queria muito poder compartilhar com os leitores um pouco dessa experiência do Salão do Automóvel, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Sim. O Zé Cardoso é diretor da Lâmpada. A Lâmpada é uma empresa especializada no que a gente chama hoje de live marketing, ou seja, o marketing de vivências, o marketing de experiências. E no Salão de Automóvel a gente pôde então conhecer um pouco mais desse trabalho. Eu queria que você começasse me dizendo qual é o melhor conceito para você do tal do live marketing. Eu acho, até aproveitando o gancho do salão, Fernando, eu acho que o salão é um momento onde as marcas conseguem transformar isso, né, todas elas juntas, né? A gente tem ali um grupo de marcas que conseguem ali mostrar, os montadores conseguem apresentar um pouco dessa experiência no real, né? Então a gente tem, quando a gente constrói um stand para uma determinada marca, no caso da Lexus ou outras marcas que estão lá, é um momento de, desde a arquitetura, do design de um determinado mobiliário, tudo aquilo começa uma conversa, começa um diálogo com o consumidor, e a gente começa esse bate-papo com ele, e a gente começa a falar um pouco desses caminhos para ele. A gente começa a pôr uma experiência em prática e, logicamente, a gente trabalha interação. A interação com o consumidor hoje é fundamental, ele procura interação o tempo inteiro, né? A própria internet mudou todo esse conceito, então as pessoas hoje interagem o tempo inteiro. Então é muito importante a gente levar esse conceito também para as marcas. Entendo. E o salão acho que é uma oportunidade única de mostrar um pouco desse live marketing lá mesmo, com tudo que a gente tem. Então eu acredito que o filme, a interação, a arquitetura, tudo isso constrói o caminho da marca e faz esse diálogo constante dentro do salão. Entendi. E eu acho isso desafiante, porque assim, o salão recebe cada vez... Aliás, vocês estão no salão, vocês fazem salão de automóvel há quantos anos? A Lâmpada nas 3 últimas edições desde 2006. Mas você pessoalmente já Eu acompanha... trabalho já há uns 15 anos aí com o salão e eu vejo essa evolução, né, constante. Então talvez você vá poder confirmar a minha percepção. Eu vejo que o Salão do Automóvel está cada vez mais massificado do ponto de vista de visitantes. Sim. Ao mesmo tempo, o esforço de ter estandes diferenciados, né? Enfim, é cada vez maior. Então, eu sinto aí um grande desafio da marca em receber essa massa de pessoas, mas de maneira personalizada e exclusiva, né? Eu fico imaginando vocês que planejam o espaço, o desafio que você tem em dar esse atendimento personalizado para um monte de pessoas que estão querendo entrar no carro, dirigir o carro, paquerar a moça, enfim. Exatamente. Como é que se amarra tudo isso num evento como o Salão Automóvel? Eu acho que o que é também muito interessante é quando você tem marcas ali que trabalham um determinado público, de repente as marcas trabalham um público mais popular, ou marcas que trabalham, por exemplo, mercado de luxo, carros de alto luxo, que trabalham um público completamente diferente. Sim. A abordagem é totalmente diferente. Então acho que o segredo está em adequar o teu diálogo com o consumidor. Sim. E eu acho que a evolução foi essa. Você, no primeiro bloco do programa, acho que posicionou muito bem, que hoje a gente quer falar muito com o coração daquele consumidor. É o ano inteiro, as marcas trabalhando, e o salão, por exemplo, é uma oportunidade única daquele encontro real, muito além, das vezes, da internet ou do ponto de venda, como a concessionária, né? Mas é um momento ali de falar com o coraçãozinho dele. Então eu acho que tem esse lado, a diversidade de produtos, a diversidade de marcas
que trabalham públicos completamente diferentes. Então a gente tem ali carros voltados para o segmento jovem, hoje a gente tem ali mercado de alto luxo, a gente tem ali também mercado popular, e tudo isso convivendo dentro de um único espaço. Entendo. Então acho que isso é a grande riqueza que o salão proporciona, né? Entendo. Um laboratório maravilhoso de live marketing. Sem Acho dúvida. que é um grande Sem para ver ao vivo tudo acontecer. Eu percebo também, Zé, que ao longo desses anos o salão foi deixando de ser excessivamente promocional para assumir uma postura mais de relacionamento. Embora ele seja promocional, ele fale de lançamentos, acho que ele chega até a discutir preço também, ele é cada vez mais um evento de relacionamento. Né? Ou seja, você sente essa evolução de se falar menos de promoção e para se falar mais de relacionamento? Eu concordo plenamente. Eu acho que é isso que o salão cada vez mais procura. Isso é uma tendência também, eu acho que mundial. As marcas também, de uma certa maneira, elas evoluíram para uma globalização. As marcas estão falando, né, uma única língua, principalmente as grandes montadoras, no caso de um salão automóvel. Então é um momento ali que eu sinto isso. Eu acho que o salão é a oportunidade das marcas também apontarem tendências, apontar o futuro, apontar para qual caminho ela está direcionando os produtos dela, e o consumidor começa a entender que aquela marca está oferecendo o diferencial que é para aquele consumidor, que às vezes também não é o certo ou o errado, existe o segmento, existe essa diferenciação de produto para produto. Então eu acho que existe realmente uma mudança enorme do que a gente pode chamar de tão promocional, de virar uma guerra para focar muito mais em conteúdo, em produto, em falar realmente, olha, minha marca quer conversar com você porque eu tenho muita tecnologia embarcada, exemplo de um carro, ou minha marca ela tem um apelo de mobilidade sustentável, então é a mobilidade sustentável que eu quero te mostrar. Sim. Olha aqui o que acontece. Então a gente vê até, por exemplo, bicicletas hoje das marcas mostrando, por exemplo, itens diferentes até do que um veículo, um carro, mostrando novas alternativas de mobilidade sustentável. Existem inúmeros cases lá dentro do salão. Você sabe que eu percebi realmente isso? Que, o salão do automóvel também está mostrando não automóveis, né? Exatamente. Ou seja, é uma tendência também a essa indústria sugerir alternativas? Sim, eu acho que Tem isso umas bicicletas muito bacanas lá. Muito, eu acho que essa é uma tendência, no caso das bicicletas, dos veículos, até veículos menores, veículos para uma pessoa, de mobilidade, para possibilitar que a pessoa vá do automóvel que está sendo lançado até um outro ponto. Isso eu acho que vem uma discussão muito grande, logicamente começa em alguns países do mundo, isso já chegou ao Brasil. Então, por exemplo, a gente já tem inúmeros lançamentos de carro híbridos, que hoje é uma tendência, nem é mais tendência, já está consolidado aí o mercado de carros híbridos. A gente está falando já dos elétricos, a gente está falando de um mundo que tem essa preocupação. E o salão vai refletindo tudo isso, vai mostrando tudo isso de uma maneira muito exclusiva. Então a gente está, às vezes, no salão olhando coisas que daqui 10 anos vão acontecer, 20 anos vão acontecer. Então as marcas aproveitam para mostrar tudo isso. E isso não deixa de ser brand, não deixa de ser uma construção de valor daquela marca. É um diálogo que ela está fazendo o tempo inteiro ali. Muito bacana, que eu acho que é imperdível. Sem dúvida. Então não significa que tudo que eu vi no salão vai ter nas concessionárias no mês que vem? Não necessariamente. Virou um desfile de alta costura também. Exatamente. Ele é aquilo que a gente pode apontar, eu acho que é uma comparação perfeita. A gente ali vê a tendência do mercado, a gente olha ali o que a gente vai ver daqui talvez 15, 20 anos. Então, entendi. E o público hoje, como ele está mais criterioso, ele está mais exigente, ele começa a falar, olha, essa marca está falando com aquilo que eu me identifico. Eu me identifico com esse produto, eu me identifico com esse mundo. Né? Então acho que isso é fantástico, e a gente vê o amadurecimento do salão, saindo daquilo que era simplesmente, muitas vezes, uma questão de explorar a festa, o evento, enfim, para entrar em relação. Entendi. É o que você falou muito bem no primeiro bloco. Relacionamento tem intimidade. Olha, chega aqui, a gente até fala, por exemplo, no stand da Lexus, a gente tem até identidade olfativa. Então o stand tem um aroma próprio, desenvolvido, porque é uma forma também de comunicação.
A gente está falando Lógico. dos sentidos todos. Sem dúvidas. Isso é live marketing na essência. Né? 5 sentidos. Quando a gente aborda tudo isso num lugar. Essa experiência do live é passível de ser transferida para o ponto de venda depois? Porque a gente sabe também que há um grande distanciamento hoje da comunicação que se vê à experiência no ponto de venda, né? Sim. E eu entendo que o live marketing seja este esforço de migrar cada vez mais essa sedução que a gente tem na mídia para o ponto de venda, né? É isso? Eu concordo plenamente. A experiência tem que ir para o ponto de venda. O ponto de venda, eu acho que é um dos momentos da decisão de compra, né? Logicamente, hoje em dia, muitas vezes a decisão já está tomada, porque ele entrou no site, ele se comunicou com a marca através de outros canais, foi para o ponto de venda, mas ali é essencial que essa experiência continue. Que ela tenha fundamentos e traga todos esses valores também para lá. Porque é ali que ele vai entender e vai tomar a decisão dele. Então isso não muda, né? O consumidor, quando ele vai tomar a decisão dele, é o momento mais importante para ele. Então eu acho que como nós, consumidores, a gente quer passar por uma experiência rica. Eu acho que todos procuram isso. Então o tratamento, as marcas hoje percebem isso e já entregam isso com valor muito maior do que no passado. Né? Então, Sem dúvida. Fundamental. Você sabe que nós estamos aqui nessa semana em São Paulo, além do Salão do Automóvel, também com o Fashion Week. Com o São Paulo Fashion Week. Eu recebi essa semana um casal de amigos do interior que vieram para as duas feiras. Mas eu achei engraçado porque o marido foi para o Fashion Week e a mulher está muito interessada em automóvel. E eu achei isso bacana, achei isso surpreendente, com a minha cabeça talvez um pouco conservadora. Mas isso me deu referências para perceber e para te perguntar se esse público do salão também está ficando mais diversificado ou se os maridos ainda continuam vendo os carros enquanto as mulheres vão para Oscar Freire. Não, essa mudança é como eu falo, né? Tem que ir para o salão para entender essa mudança e você vê isso na prática. Então, a mulher, por exemplo, é decisora. Quantas vezes eu ouço, eu fico observando, né? A observação é fantástica ali do salão. A mulher fala, não, esse aqui não, vamos lá para outro stand, que esse aqui não, essa marca eu não gosto. E ela fala, e o marido acata e vai. Então, assim, a decisão hoje ela é compartilhada. A gente vê uma quantidade enorme de jovens ali no salão também, que são hoje consumidores de carros de lançamento. Então, muitos dos lançamentos do mercado são voltados para esses novos consumidores, esses entrantes da marca. Mas já geradores de renda, jovem gerador de renda. Exatamente. Não é estudante. Não é estudante. Então a gente já vê uma evolução também nesse perfil desse jovem, que ele já tem a renda dele. Hoje, logicamente, a gente está com uma economia que propicia, né, o parcelamento. Então, assim, o jovem já começa a ele lá tomar a decisão também do carro dele, já com a renda. Então, é um público muito diversificado. A gente tem no salão todo tipo de público. A gente acha assim, mas, por exemplo, quem vai comprar um carro, uma super máquina no salão, ele não vai ao salão, ele vai ao salão. Sei. Ele toma a decisão de compra no salão e muitas vezes sai de lá feliz com uma decisão tomada que vai comprar um determinado super carro de milhões. Entendo. Então, assim, a gente tem esses dois mundos ali que convivem, vários mundos que convivem o tempo inteiro. Entendo. Voltando um pouquinho para a sua experiência com live marketing, Zé, é possível a aplicação desse live em outros segmentos de mercado? Você não citaria aí algum outro setor, além do automotivo, que tenha apresentado um grau de maturidade razoável para esse marketing de experiência? Olha, eu percebo, né, pelo trabalho que a gente tem no dia a dia, que todas as marcas estão preocupadas com isso. Algumas amadureceram mais. Né? O mercado, por exemplo, de mobile, celulares, enfim, é um mercado que já amadureceu muito essa relação também. Que é um mercado de crescimento, é um mercado que estabelece hoje uma relação com o consumidor muito forte também. E eu acho que todas as marcas, a gente trabalha com marcas de indústria química, que produzem, por exemplo, cola, né? E faz um trabalho fantástico, um trabalho muito maduro de relação com o consumidor. Entendo. Com um consumidor específico, aquele consumidor que é, às vezes, até um nicho, mas ele faz um trabalho muito de diálogo, de conversa, de dar informação correta para esse consumidor. Entendo. Muito mais até, que você falou, evoluiu e hoje todo dia é uma conversa nova. Entendo.
Você separa o marketing de relacionamento do marketing de experiência, ou você acha que eles estão muito híbridos? Eles estão hoje, eu acho que é difícil separar quase que tudo dentro da comunicação. Um é decorrência do outro, porque no meu entendimento, a experiência é decorrente do relacionamento. Eu só consigo te proporcionar uma boa experiência se eu te conheço. Eu te convido para minha casa e na medida em que eu sei que você toma chá de camomila e não de erva doce, eu consigo então ter essa boa experiência. Se eu não tiver essa informação antes, eu não vou te causar uma boa experiência. Por isso que do ponto de vista ideal, conceitual, eu separo os dois. Na prática, eles estão híbridos, enfim, como é que está isso nas empresas? Eu acho que acontece uma consequência, né? O entendimento desse consumidor é um mapeamento constante, é um entendimento, é um relacionamento, mas agora esse consumidor ficou disperso. A gente muitas vezes também não sabe onde o consumidor está. Ele hoje muitas vezes está atrás do computador, então ali começa também um relacionamento e ali começa já a vivência, já proporcionar conteúdo diferente. Sim. Hoje acho que a grande discussão do live marketing é o conteúdo. O que a marca oferece de conteúdo relevante, que aquele consumidor entenda a marca e que aquele consumidor se divirta, interage, se emocione com aquela marca e torne muito mais do que um seguidor, que a gente fala às vezes também muito dentro das mídias sociais, mais do que um seguidor é um fã. Né? Sim. O advogado da marca. É o advogado da marca. Então, como transformar. E eu acho que o live marketing é a essência de transformar pessoas, consumidores em fãs. Entendo. Onde a gente consegue fazer isso na prática. Isso pode ser feito no site também. O Também. live não é necessariamente tão só no mundo real. Não é no mundo real. Eu acho que essa é essencial hoje em dia. É entender que o on-off já é um passado. Né? As pessoas vão... Qualquer um, né? A gente não consegue mais falar qual é o meu momento que eu estou com o Facebook, ou, enfim, com as minhas mídias sociais todas, Twitter, enfim, qual é o momento que eu estou com ele ligado ou estou desligado, qual é o momento que eu estou interagindo. Então, toda essa comunicação ela tem que trabalhar essa experiência, essa vivência e proporcionar prazer, né? Porque eu acho que é isso que as pessoas procuram. É muita informação hoje, o mundo ficou disperso, né? Sim. As pessoas estão dispersas o tempo inteiro. E as marcas que conseguem esse pequeno diálogo, esse diálogo estão se aproveitando disso, criando essa relação contínua. Eu entendo. Que eu acho que é um objetivo de todos, do pequeno, médio e grande, da grande empresa. Sem dúvida. Inclusive das marcas mais promocionais, né? Com certeza. Né? A gente historicamente sempre segmentou as marcas promocionais das marcas conceituais. Sim. E as promocionais só davam preço Exatamente. e te conquistavam pelo bolso. As conceituais te seduziam pelo coração, um pouquinho de cérebro, né? E eu sinto que hoje essa segmentação também já está menos rígida, né? Menos rígida. Eu acho que, até usando o setor automobilístico como um exemplo, é muito mais do que a briga por um preço, a decisão, às vezes, do consumidor é por atributos como, por exemplo, o design. O design hoje é um diferencial de produto enorme, então as marcas procuram. O brasileiro é apaixonado, por exemplo, por um carro com design. O jovem, né, ele tem essa relação. Então, acho que muitas vezes é tirar o foco, sim, do preço. O preço, eu acho que logicamente, é um decisor. Quando a gente fala até de consumidores que procuram isso, porque tem consumidores que têm uma decisão mais racional, porque tem uma família, porque tem muitos filhos, então ele procura espaço, ele procura o preço, ele procura um carro que ofereça para ele uma durabilidade, que não dê tanta manutenção. Em compensação, tem ali o consumidor que às vezes até intangível, porque ele pega, né, ali a questão do design e esse é um filtro extremamente importante hoje dos... Decisor. É decisor. Entendo. Você acha que o brasileiro hoje vê o carro como um produto de consumo ou como um produto de trabalho? Eu vou explicar no sentido de que eu acho particularmente que o brasileiro não faz um uso tão racional do automóvel. Ele usa o automóvel para passear, para ir comprar sorvete, é muito comum que você veja pessoas sozinhas nos seus automóveis e o resultado é esse caos que a gente vê hoje no trânsito. Já quando você vai para a Europa, você percebe que o olhar em relação ao automóvel é quase como uma ferramenta de trabalho. Exatamente. É um uso mais técnico, mais corporativo, não sei se menos prazeroso, mas há uma certa rentabilização, uma racionalização do uso do automóvel. Eu queria saber se você concorda comigo, se você acha que isso vai mudar no Brasil, haja visto esse caos de trânsito.
Olha, eu acho que o brasileiro tem uma relação com o carro muito particular. Eu vejo isso, é uma percepção muito minha, que é quase a extensão um pouco da casa dele. Eu tenho amigos que é a outra. É a outra casa, do a casamento. segunda, como o trânsito. E mulheres ciumentas em relação ao carro. Exatamente. É uma crise conjugal. Conjugal. Então, assim, eu acho que é isso. Então, como ele faz o carro, né, é uma continuidade da casa dele. É amante dele, exatamente. O brasileiro fez dessa relação uma coisa única, eu acho, talvez no mundo. Isso é brasileiro? É Brasil isso? É latino? Que é? Não posso, acho que falar muito não tenho muita referência da América Latina. Eu tenho um pouco de referência de eventos que eu vou muito lá fora, de carros, e lá eu acho que a relação é ainda racional. Ele vê como transporte, ele procura o carro pequeno, porque existe problema de espaço, ele procura o carro que polui menos o ambiente, porque ele já tem uma preocupação. Não que o brasileiro não tenha isso, cada vez mais a gente tá pensando nisso também, mas o brasileiro tem uma relação passional, né? Ele é apaixonado pelo produto, ele é apaixonado pelo carro. E ainda há uma carência grande do primeiro carro, né, o Zé? Também vamos combinar que tem muita gente que ainda está no meu carro, minha vida, né? Exatamente. Então ainda está nessa fase de lua de mel. O mercado já é consolidado, né? Eu acho que o mercado europeu é um mercado super consolidado já há anos, assim como o mercado americano. Aqui ainda existe o primeiro carro, existe a primeira compra, existe essa primeira experiência com o carro, e com o trânsito caótico as pessoas muitas vezes passam horas dentro do carro, o que fica realmente uma vida. Uma segunda casa. Que é diferente, eu acho, que quando a gente está falando do consumidor do Nordeste, que às vezes é um consumidor completamente diferente, a relação dele com o carro é outra. E às vezes vê, por exemplo, isso nos lançamentos de produto. Tem carros hoje que são focados, por exemplo, para a família, que a compra é completamente racional. Completamente. E existe produto para isso, e existe hoje no mercado um segmento, existe já maduro desse tipo de consumidor, já focando nesse tipo de consumidor, que é um consumidor mais nacional, que ele pensa na economia, ele pensa no porta-malas, ele não está preocupado, por exemplo, com o design, com a questão se tem conectividade, se tem, enfim, todas as tecnologias embarcadas. Ele já não está preocupado com isso. Então acho que tudo está convivendo. O Brasil é um grande país que uma diversidade, diversidade que tudo isso acaba convivendo. E eu te pergunto isso porque eu percebo que assim está cada vez mais difícil usar carro. E até algum tempo atrás a gente percebia que, por exemplo, a gente trabalha muito com o segmento imobiliário também. Nós temos um olhar de marketing para o segmento imobiliário também. E a gente percebe que até algum tempo atrás lançamentos de imóveis sem garagem eram fadados à morte. Sim. Ter um apartamento sem garagem era uma piada. E eu já percebo, rapaz, o lançamento de alguns empreendimentos sem garagem, o que obviamente representa uma economia no bolso do cliente, e próximos de um metrô. Sim. E aí eu falei, uau, então assim, ele já está dizendo que você não vai precisar de um carro porque você está perto de um metrô. E isso me parece sintomático para o futuro da indústria automotiva, né? No sentido de que se ela também não se adaptar e de repente lançar carros de duas rodas, né? A gente vai ficar num produto aí inatingível e pouco usável. Sim, eu acho que é realmente isso. E a gente percebe hoje que a indústria já acordou isso há muito tempo e já faz lançamentos super interessantes. Existem algumas coisas que a gente consegue olhar lá no salão e observar no salão, que são tendências novas, carros, veículos, né? A gente pode chamar de carro, mas veículos com uma roda, veículos com duas rodas. Então eu acho que é um mundo novo, porque mudou, né? A gente precisa ter alternativas para o trânsito, e eu não estou falando só de Brasil, acho que é mundo. Uhum. O mundo já está discutindo isso, né? Os salões que acontecem lá fora, é uma discussão constante sobre esse assunto da mobilidade, principalmente da mobilidade sustentável. Entendo. A venda de duas rodas aumenta mais em relação a quatro rodas proporcionalmente em outros países? Não chega a esse ponto. Eu não tenho dados para... Eu não tenho nada muito incrível aqui para poder falar. Mas pelo falar, seu sentimento? Pelo meu sentimento, eu acho que sim. Eu acho que é um mercado que cresce também, e principalmente esse mercado que mais sustentável, com essa preocupação. Entendi.
Do ponto de vista de novidades, o que a gente pode esperar ainda desse Salão do Automóvel? Do ponto de vista de novidades, eu acho que, principalmente, os produtos, é um salão repleto, um salão lotado ali de lançamentos, né? A indústria se preparou muito bem para lançar novos produtos para todos os segmentos. Então acho que é muita novidade, o salão está repleto de novidade. Ele está um salão, como a gente conversou aqui, né, muito mais maduro, um salão que apresenta tendência, que apresenta o futuro. Então acho que é isso que eu assim mais vejo, que me chama a atenção. E principalmente, basicamente quase todos os stands estão dialogando muito bem com os consumidores. Entendi. Estão criando ações, interações extremamente interessantes, extremamente inteligentes e falando ali, conversando muito bem com os consumidores. Bacana. Eu trouxe um vídeo sobre o salão. Eu queria passar esse vídeo para te fazer a próxima pergunta. Dá para a gente passar o vídeo? Ô Zé, esse vídeo nos dá um pouco a noção do esforço, né, que a gente faz para colocar o showroom em pé e um pouco a referência de sucesso dele. Eu queria terminar o bloco com uma dica sua sobre qual é o segredo do sucesso de um bom stand, de uma boa participação numa feira. Ou seja, a gente sabe que você tem aí o stand propriamente, a sedução das instalações físicas, né, os produtos expostos nessa instalação e o RH também que promove tudo isso. Na tua visão, na tua experiência, qual é a melhor receita para uma participação de sucesso numa feira? Olha, eu acho que a grande receita é o planejamento, é o que acontece antes do salão, né? A gente começa o salão aí, às vezes 8 meses, 9 meses, 10 meses antes, efetivamente. Então eu acho que é um mergulho intenso na marca, nos valores da marca, entender qual é o momento dela, o que a gente precisa falar, e a partir daí tudo isso se traduz em várias ações, até na arquitetura. Então acho que o planejamento é o grande segredo. A grande percepção, a sacada. É a sacada. E a relação, principalmente com, né, as áreas de marketing, de vendas das montadoras. Entendi. Para entender realmente qual é o que precisa ser falado ali, qual que é a mensagem que a gente precisa traduzir da melhor maneira. Muito bom. Então acho que esse é o Muito bom. Zé, o nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer pela presença mais uma vez. Sucesso para vocês, não só no Salão do Automóvel, como em outros eventos que vocês fazem sempre brilhantemente. Se o nosso internauta quiser conversar com vocês, como é que ele faz? Você tem um e-mail? Tenho um e-mail, pode passar o e-mail para zé.cardoso, Cardoso com S, @lampadasoluções.com. Ok. Pode mandar direto para mim. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. E você, internauta, obrigado mais uma vez pela tua participação. Esperamos ter agregado conhecimento aí, troca de ideias para o teu negócio. E esperamos vocês quarta-feira que vem aqui na Clique TV. E se tiver dúvidas, sugestões, comentários, não se esqueça, o nosso e-mail, marketing do ideal ao real, @cliquetv.com.br, e também a nossa página no Facebook, Marketing do Ideal ao Real, ou no Twitter, do Ideal ao Real. A tua sugestão é sempre bem-vinda.
Tenha uma ótima semana.